Muito boa noite a você que está conosco aqui no Bíblia Sem Pressa. Nós hoje vamos começar o nosso estudo, dependendo do horário que você esteja nos assistindo. Pode ser bom dia, pode ser boa tarde, pode ser boa noite. Seja muito bem-vindo à nossa leitura. E nós queremos retornar um pouquinho de onde paramos. Antes, porém, nós vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que venha com espírito de revelação, de graça, nos ajudando a entender um pouco mais a leitura da palavra de hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, agradecidos ao Senhor, a Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem movido a nosso favor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas nossas vidas, pelas nossas casas, pelas nossas famílias. E agora, Senhor, te entregamos essa leitura de Jó, esses 6 capítulos que vamos discutir hoje, ó Pai querido, que em nome de Jesus, o Senhor nos dê toda a revelação necessária para que possamos entender o que está além da letra, em nome de Jesus. Amém e amém. Onde paramos? Nós paramos que Jó, lá no capítulo 30, está saudoso, né? Está saudosista. E ele começa a pensar o que ele tinha, o que ele tem agora, ele está sem esperança. E nós terminamos dizendo que nós precisamos nos lembrar que quanto mais os dias passarem, não é quando, é quanto mais os dias passarem, melhor a vida será. Jó ainda pergunta, Deus, tu não te lembras de quem eu fui? Jó largou tudo. Todo motivo de adoração foi embora. E é aí que nós paramos. Será que você também, todo motivo da tua adoração foi embora? Essa semana nós perdemos, né? Meu marido perdeu a irmã, já havia perdido o cunhado. E nós louvamos o nome do Senhor pela vida deles, por tudo que eles trabalharam em prol do reino do Senhor. Nós não podemos deixar a nossa esperança ir embora, senão não vale a pena crer que existe o céu, que existe algo melhor depois desta vida. Então, eu incentivo você a não largar tudo como Jó quis fazer, né? A não deixar todo o teu motivo de adoração ir embora, mas permanecer firme no Senhor e na força do seu poder. A frustração é uma sombra da expectativa. Então, quanto mais você deixa a frustração te tomar, né, menos expectativa do futuro melhor você terá. Então, cuidado para que você não deixe ir embora expectativas do teu futuro com o Senhor. E hoje, no capítulo 31, nós vamos ver que Jó cita várias cláusulas da lei do Senhor, né? O capítulo 31 começa com Jó dizendo o seguinte: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Então, Jó tenta identificar a causa de sua luta. Quer dizer, eu nem olhei para uma mulher com a intenção de cobiçá-la. Jó aponta nesse capítulo algumas perversidades possíveis para se autoanalisar. Do verso 1 ao verso 4, é isso que ele está fazendo, né? Então, ele fala, não vê ele os meus caminhos e não considera cada um de meus passos? É isso que ele está fazendo. Ele está apontando algumas perversidades possíveis no mundo para que ele passe por tantas lutas. Jó sabe que não fez nada de mal. Dos versos 5 em diante, ele fala isso. E a partir do verso 13, ele pede a Deus que o julgue de vez. Será que a vida de Jó vai terminar nessa loucura, mesmo sem ter culpa? Vocês acham que isso vai acontecer? Será que Jó, né, vai terminar louco, abandonado, entristecido, né? Desprezado pelo Senhor? Ele se comporta como se estivesse num tribunal. E do versículo 31 ao 36, ele crê piamente que é justo. E assim, crendo que é justo, terminam as palavras de Jó. Olha que interessante o verso 7. Aliás, vou ler o 6 também. Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa. Se meus passos desviaram-se do caminho,
Se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que semeei, e que minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Eu coloquei até uma observaçãozinha aqui, né? O imposto de renda está chegando, né, gente? Você precisa pagar o imposto de renda. Muitos roubam até do imposto de renda para não pagar. E Jó estava se autoanalisando, como se ele estivesse num tribunal. E ele fala: se minhas mãos foram contaminadas em roubo, em falcatruas, né? Que outros comam o que semeei e que minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Olha, tamanho desespero de Jó. Ele segue se autoanalisando e pede a Deus: me julga de uma vez, né? Pode me julgar, Deus. Pode me julgar. Eu me comporto como se eu estivesse num tribunal. Ele coloca todas as possibilidades e fala para Deus: Deus, me julga. E assim, ele joga a toalha. Chegou o momento de Jó parar de falar. No capítulo 32, surge agora um quarto amigo, Eliú. Seu nome significa meu Deus é ele. E a teologia de Eliú, ela defende que o sofrimento é uma correção divina. Uma coisa muito interessante no capítulo 32 é que Eliú vem colocar os pingos nos is. Ele esperou até agora, ele esperou 31 versículos para falar. Todos os amigos de Jó, aqueles 3 lá, eram mais velhos que Eliú. Então, sendo jovem, né, ele esperou sua vez. Ele soube esperar, ele foi paciente, mas agora todos deverão ouvi-lo. Eliú era jovem, mas a questão não é cronológica. Idade não assegura sabedoria a ninguém. Já vi pessoas muito velhas, muito idosas, sem nenhuma sabedoria. E já vi pessoas muito jovens, cheias de sabedoria. Eliú, ele é atento, ele é respeitoso. Ele não iria alisar, não, né? Nem Jó, nem ninguém que estivesse ali. Mas ele falaria a verdade. Era um menino, mas tinha autoridade para falar. Ele é a figura da verdadeira sabedoria. Esse é Eliú, mais jovem do que todos, né? Mas ele sabe ouvir, ele tem respeito. E uma coisa muito interessante, ele tem base para falar, né? Ele tem base para falar. Uma coisa muito interessante quando Jó começa a falar as queixas dele, né? Lá no verso 15, ele diz assim, vamos ler o 13. Não digam encontramos a sabedoria, que Deus o refute, não o homem. Só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras, e não vou responder a ele com argumentos de vocês. Vejam, eles estão consternados e não têm mais o que dizer. As palavras lhes fugiram. Devo aguardar agora que estão calados e sem resposta? Também vou dar a minha opinião. Também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Sabe uma coisa que nós aprendemos aqui? É que no Espírito você consegue mediar uma situação difícil, uma situação de confronto. Ela deve ser mediada no Espírito. Só que ele fala no verso 20, tenho que falar, isso me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém e a ninguém bajularei. Capítulo 32, verso 21. Então, ele está dizendo que não vai alisar ninguém. Ele não vai pender para lado nenhum. Vocês estão vendo aqui que eu coloquei até uma foto de algo justo, de algo que não está pendendo para lado nenhum. Esse é Eliú. Eliú vai usar de justiça. Quando alguém tem autoridade, gente, seja ele jovem, seja ele idoso, todos escutam. E agora, todos irão ouvir Eliú. No capítulo 33, Eliú chamou Jó pelo nome e o chamou de amigo. Olha só, mas agora, Jó, escute as minhas palavras, preste atenção a tudo que vou dizer. Assim ele começa o capítulo 33.
né? Estou prestes a abrir a boca. Minhas palavras estão na ponta da língua. Minhas palavras procedem de um coração íntegro. Meus lábios falam com sinceridade o que sei. O Espírito de Deus me fez. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, a base de Eliú era a presença de Deus. Ele sabia ouvir, né? E ele dá esse conselho para nós. Quando você for aconselhar alguém, saiba ouvir. Às vezes, vale muito mais a pena ouvir a pessoa, ter respeito por ela, ter a base no Espírito Santo, ter empatia e ter integridade. Tudo isso, Eliú tinha. Uma coisa muito interessante a partir do verso 8, Eliú entendia Jó. Ele entendia o sofrimento de Jó, né? E é muito interessante, quando você começa a ler o capítulo 33, a empatia de Eliú em relação a Jó. O aconselhamento tem que ter base no espírito e na sabedoria. Por isso que você tem que orar, pedir ao Senhor, Senhor, vem com o teu espírito, vem com a tua sabedoria, para que eu possa entender essa pessoa que eu estou aconselhando e não jogar pedras sobre ela. Olha o verso 8. Mas você disse ao meu alcance, eu ouvi bem as palavras, estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para a inimizade. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu lhe digo que você não está certo. Eliú falando. Porquanto Deus é maior do que o homem. Por que você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens? Então, a partir do verso 23, Eliú, né, também teve a revelação de Jesus como nosso intermediário. Então, ele vai falando. Ele está falando, Jó, eu também sou inimigo de Deus, né? Se arrumar pretexto contra ele. Eu te entendo perfeitamente, eu sei como está doendo aí. Mas se eu arrumar pretexto contra Deus, eu também serei inimigo de Deus. Se você ficar quieto, Jó, você vai ouvir Deus falar com você. Então, ele vai. Se você tiver um intermediário, olha o que ele fala no verso 23, fala assim, ó. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador, dentre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável e dizer, poupa-o de descer a cova, encontrei resgate para ele. De quem que ele está falando? Ele está falando do próprio Jesus. Então, ele está tendo a revelação de Jesus Cristo nessa hora, a partir do verso 23. Jó tinha entrado numa fase de rebeldia contra Deus. Sabe quando chega no limite? Igual esse programa que está passando na TV? Jó chegou no seu limite. Eliú, então, fala que Jó o escute, pois lhe mostrará sabedoria. Dos versos 31 ao 33, ele fala assim, preste atenção, Jó, e escute-me. Fique em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada para dizer, ouça-me. Fique em silêncio e eu lhe ensinarei a sabedoria. Que palavras maravilhosas as palavras de Eliú, né? Precisamos aprender com esse jovem. A partir do verso do capítulo 34, Eliú agora fala a Deus. Deus é justo. Deus, Jó, te conhece. Jó, Deus é soberano. Deus sabe quem é e quem não é. Eu gostei muito desse capítulo, porque muitas vezes nós, na igreja, né, sentamos tão bonitinhos, arrumadinhos, né? Mas a palavra de Deus diz que joio e trigo crescerão juntos, congregarão juntos. Há uma pastora que escreveu um livro de cura e libertação, a pastora Magali. E ela fez cura e libertação numa moça que ela era satanista, estava dentro da igreja, sentada ali, cultuando. Como todos nós ali estávamos, e ela estava ali, satanista, do nosso lado, levantando as mãos, adorando ao Senhor. E esse capítulo me fez ver, o capítulo
34 me mostra que Deus sabe quem é dele e quem não é. Deus conhecia o coração de Jó. Os amigos não. Os amigos julgavam. Os amigos até, né, torciam o nariz. Será que é inocente mesmo? Sei não. Será que não fez por debaixo dos panos alguma falcatrua? Mas Deus nos conhece. Não tenha medo das pessoas te julgarem, porque quem te conhece é o Senhor. Ele é aquele que te conhece. Ele é soberano. Deus sabe se você é cristão ou se você não é. Algumas pessoas estão espantadas com o comportamento, as atitudes minhas e do Moisés. Estamos vivendo a semana. E as pessoas perguntam, mas vocês não perderam irmã e cunhados? Sim, perdemos. E vocês ainda estão firmes com Deus? Ué, para quem? Para onde vamos correr se não for para o Senhor? Já sabia disso. Deus é justo, Ele sabe de todas as coisas. Nosso coração está triste? Sim, pela saudade. Mas felizes, porque Deus fez tão perfeito essa partida da minha cunhada e do meu cunhado. Eles viviam juntos, faziam tudo juntos. E Deus concedeu a eles chegarem no céu praticamente juntos. Isso é maravilhoso. Isso é para nós darmos muitas glórias e louvores ao Senhor. Deus sabe quem é dele e quem não é. Deus sabe. E você também. Você também fique tranquilo, fique tranquila quando pessoas vierem te julgar. No capítulo 35, é o penúltimo de hoje, o tema é espera nele. Espera nele. Você acha, Jó, que você é justo? Você acha, Jó, que a sua justiça é maior do que a justiça de Deus, Jó? Aí Jó responde, Deus me conhece. Deus tem o controle da minha história. Ele o coroa essa conversa, porque Deus sabe se eu sou ou não pecador. Que controle você tem da história da sua vida? Que controle minha cunhada e seu marido tiveram da vida deles? Eles tomaram vacina, 2 doses. E que controle eles tiveram? Nenhum. Ela ainda foi internada antes. Ele estava em casa conversando com a gente, dando todo o relatório de como ela estava. De repente, as coisas viraram. Ele foi para o hospital, faleceu antes dela e depois dela. Que controle você tem da tua história? Deus é justo. Sua justiça não é maior que a justiça de Deus. Mas Deus te conhece. Ele te vê. Então, o aconselhamento deve sim ter confronto. Mas um confronto com conforto. E esse confronto também deve ser em amor, porque Deus te vê. Muitas vezes é mais fácil eu confrontar, né, com rigidez, com aspereza, com dureza, mas eu esqueço que Deus também está me vendo. Então, cuidado com a maneira como nós confrontamos o nosso irmão. Né? Cuidado. Espera no Senhor. Olha o verso 14 do capítulo 35. Pois muito menos escutará quando você disser que não vê, que a sua causa está diante dele e que você tem que esperar por ele. Para de falar e espera nele. É isso que Eliú está dizendo para Jó. Deus te vê, Jó. Não fique triste. Deus te vê. Deus sabe o que você está passando. E para encerrarmos essa leitura, nós combinamos que leríamos 6 capítulos essa semana, 6 capítulos na próxima, para terminarmos o livro de Jó. No capítulo 36, Eliú ainda tinha argumentos. Ele tinha argumentos. Jó, escuta mais um pouco. Eliú faz os olhos de Jó se voltarem agora para Deus. Para Deus. Que Deus é esse tão poderoso, né? Que cria o raio, né? Que cria os trovões, que tem poder sobre a natureza. Deus é grande, mas ele olha para os pequenos. Olha o poder de Deus, mas ele olha para nós. Tem uma música que fala, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também.
Então, a repreensão tem a função de melhorar o estado da pessoa, não de fazê-la piorar, né? Falar que Deus é grande? Sim. Vamos falar que Deus é grande. Mas eu preciso melhorar esse estado aí de depressão, esse estado de tristeza. Se você, Jó, ouvir o que Deus está falando, você viverá felicidade, Jó. Jó, espera em Deus e olha para Deus. Ele vai ouvir a tua causa. Eliú repreende Jó, jogando Jó para cima. Para de tentar compreender Deus, Jó. Para de tentar compreender Deus. Se você ouvir o que Deus está falando, você viverá feliz ainda nessa terra. Ninguém explica Deus, não é verdade? Ninguém consegue explicar o Senhor. Para de tentar. Você pode até, né, entender como as nuvens são feitas? Você pode entender como os raios caem na terra, Jó? Você pode? Como ele estende as suas nuvens, como ele troveja, está o verso 29 perguntando para nós. Como ele troveja desde o seu pavilhão? Observe como ele espalha os seus relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar. É assim que ele governa as nações. Ele lhes fornece grande fartura. Ele enche as mãos de relâmpagos e lhes determina o alvo que deverão atingir. Seu trovão anuncia a tempestade que está a caminho, até o gado apresente. Perdão. Seu trovão anuncia a tempestade que está a caminho, até o gado apresente. É interessante, né? Quando está para chover, o gado às vezes está no campo, mas ele começa a se concentrar num lugar seguro. Tadinho, muitas vezes embaixo de uma árvore, e ali cai um raio e mata, né? Todo o gado. Mas o gado pressente que vai chover, pressente que vem tempestade. Nós também precisamos nos calar para deixar Deus falar. Ninguém explica Deus. Então não tente explicar o que você está passando. Não tente explicar o que está acontecendo nesse tempo de quarentena, de pandemia. Não tente explicar tudo isso que nós temos perdido. Pessoas, ninguém explica Deus. Talvez nós nunca entendamos o porquê de tudo isso, o para quê de tudo isso. Não tente explicar Deus. Não tente. Apenas glorifique o nome do Senhor cada dia que você acordar com vida. Você já fez isso hoje? Já agradeceu a Deus porque você está vivo? Hoje eu tive controle da minha vida. Amanhã nem chegou ainda. Então eu não sei o que será de mim amanhã. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar em tuas mãos a vida dessa pessoa que está comigo aqui, nessa leitura do livro de Jó. O capítulos, ó Pai querido, 31 ao 36. Aquilo que não ficou perfeito, a explicação que eu não consegui dar, Espírito Santo, venha, traz revelação para essa pessoa, que ela possa entender tudo aquilo que eu não consegui. Em nome de Jesus. Ninguém consegue te explicar, mas nós queremos te louvar por estarmos vivos nesse dia. Em nome de Jesus, eu profetizo que essa pessoa que está assistindo esta leitura possa abrir seu coração para o Senhor Jesus e aceitá-lo como o único, suficiente Senhor e Salvador de sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Abra o teu coração, aceite o Senhor. Deixe ele entrar em tua vida. E você não terá medo da morte. Você não terá medo do futuro, porque o teu futuro pertence ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus possa fazer resplandecer sobre o teu rosto a sua paz, a sua segurança. Em nome de Jesus. Amém.